Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria mais uma vez com vocês nesse Palavra Encarnada, dia 8 de setembro. E hoje a igreja se alegra e celebra a festa da Natividade da Virgem Maria. Nós, como católicos, só celebramos a Natividade de João Batista, o maior nascido dentre as mulheres, e Nosso Senhor Jesus Cristo da Santíssima Virgem Maria. Por sua Imaculada Conceição, nós celebramos hoje essa grande festa. E o Evangelho de hoje se encontra em Mateus, do capítulo 1, dos versículos 1 ao 16 e depois 18 a 23. Não esqueça também de você fazer sua Lexio Divina, que é muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Nassã, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Booz, cuja mãe era Raabe. Booz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acaz, Acaz gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, a qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Cristo, de Jesus Cristo, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Diz que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem, sem dúvida, ela é muito importante porque fala do Emanuel, o Deus conosco, o Verbo encarnado. E conta-se, nos seminários, uma piada, espero que não seja verdade, mas uma vez um padre leu esse evangelho e disse assim: o evangelho de hoje não está com nada. Porque é uma geração, é uma genealogia, e que às vezes a gente fica assim, mas qual é o sentido disso? Claro que uma leitura mais apressada, ela realmente nos coloca dentro dessa atitude. Parece que uma mera genealogia não fala sobre quem era Jesus. Mas, para aqueles que aprofundam na palavra de Deus, a gente consegue ver vários significados importantes. O primeiro deles é de que a história de Jesus não é um nascimento simplesmente desconexo da história do povo de Israel. Jesus traz consigo toda uma ascendência, ou seja, antes de Jesus houve uma grande história que nós poderíamos ver aos olhos da fé, que é uma preparação de Deus para a salvação da humanidade. Outra coisa interessante é que Jesus se encarna na cultura daquele povo. Tanto que os nomes, por exemplo, quando vai para o exílio da Babilônia, são nomes babilônicos. Porque mostra que o Verbo se encarna numa cultura específica e sofre, vive junto com aquele povo, porque Ele é o Deus conosco. Vocês entendem? Mas, celebrando isso hoje, na festa da Natividade da Virgem Maria, nós temos um significado muito importante, porque Mateus escolhe colocar numa genealogia só de homens 5 mulheres. A Virgem Maria, e antes dela, 4 mulheres que tinham uma reputação duvidável.
A primeira delas, Tamar, finge ser uma prostituta para casar com seu sogro. Poderíamos dizer, humanamente, uma experiência degradante, não é mesmo? Raabe, de fato, uma prostituta que serviu de guarda, né, para os espiãos na época de Jericó, na invasão de Jericó, feita por Josué, se não me falha a memória. Ruth, que não era judia, escutem bem, não fazia parte originalmente do povo judeu, do povo escolhido, mas que pela sua fidelidade à sua sogra, acaba sendo incluída ali. E a maneira também como ela se casa, se não me engano, com Boaz, também é uma maneira muito duvidosa, porque ela vai pedir e Boaz toma ela, vai pedir esmolas e Boaz toma ela como esposa. E por fim, a mulher de Urias, aquela que era mulher de Urias, que Davi adulterou ela e o profeta Natã exortou Davi. Interessante, dentro da genealogia de Jesus nós vemos marcas da história do pecado também, que vão ser redimidas por Cristo. E na sequência do texto, vejam bem, interessantíssimo isso. Lá nos versículos 16, nós vamos ler a quebra que acontece. Jacó gerou José, esposo de Maria. Então há uma quebra, da qual nasceu Jesus. Então, até o presente momento era fulano gerou cicrano, gerou cicrano, Beltrano, tarará, tarará, mas falando sempre da linhagem masculina. E fala, Jacó gerou José, esposo de Maria. E não fala que Jesus é filho de José. Há uma quebra. Uma quebra literária que Mateus coloca para mostrar, em primeiro lugar, que a origem de Jesus não é conforme a carne. Jesus não é filho de José. Ele é o filho adotivo de José. Ele não é filho na carne, vamos dizer assim. Filho adotivo de José. Mas poderíamos ver também como uma quebra, uma interpretação, né? Poderíamos dar assim como uma quebra nessa sucessão de pecados que a partir da Virgem Maria acontece. Porque nós acreditamos que a Virgem Maria rompe com esse ciclo de pecado que está à ascendência de Jesus. E esse é um grande ponto que nós podemos trazer hoje para a nossa reflexão, meus irmãos. Trazendo para o nosso carisma, em primeiro lugar, entendermos a centralidade da Virgem Maria que rompe com os ciclos de pecado e, portanto, que gera o Emmanuel em nós. Também na nossa vida, a Virgem Maria deve romper, permitir que Deus, com sua força do Espírito Santo, rompa a nossa história de pecado, o nosso passado de pecado, o nosso homem velho. Vocês entendem? Então vejam, e ela abre os caminhos para o Emmanuel. O seu ventre, o seu útero é, portanto, uma porta aberta para o céu, porque é precisamente através do seu útero que nasce o menino Jesus. Então, celebrar o nascimento da Virgem Maria não é celebrar o nascimento de mais um santo, é celebrar como que a aurora do sol da justiça. Jesus, ele é o sol da justiça, então a Virgem Maria é aqueles primeiros raios da aurora que manifesta a esperança da humanidade. Meus irmãos, é ela quem gera o Deus conosco. Toda a humanidade de Cristo é a humanidade da Virgem Maria. Nós não podemos ter uma interpretação errônea, como os nossos irmãos evangélicos têm, de que a Virgem Maria era uma mulher qualquer que foi usada por Deus para gerar no seu ventre o Filho de Deus, como se fosse uma barriga de aluguel. Claro, se ela é uma barriga de aluguel, ela não tem participação. É como se Jesus tivesse toda a sua humanidade já presente no útero de Maria. Quando nós católicos, na verdade, acreditamos que a humanidade de Maria, de alguma forma, participa da geração de Cristo. Porque o Verbo, ele é eterno. Existe com o Pai desde toda a eternidade, porque ele é Deus. Jesus é Deus desde toda a eternidade, como o Verbo divino. Porém, quando ele decide se encarnar, ele toma a sua humanidade da humanidade de Maria. E assim como a humanidade de Cristo é santa e é santificada, a humanidade de Maria é santa e é santificada. É óbvio que Maria não é Deus, mas ela, como receptáculo de Deus, ela é santificada por Deus. E em previsão do grande mistério da maternidade divina, ou seja, que ela será a mãe de Deus, é por isso que ela é preparada por Jesus Cristo. Então, meus irmãos,
celebrar a maternidade de Maria, de alguma forma, é também proclamarmos que Maria é nossa mãe. Escutem, Maria é nossa mãe. Se Jesus Cristo é a cabeça do corpo que é a igreja, o Jesus Cristo total, Christus totus, como diria Santo Agostinho, ele é gerado por Maria. Seria uma aberração da natureza, São Luís Maria Grignoni de Montfort falaria, que uma mulher gerasse uma cabeça sem gerar o seu corpo. É por isso que Maria é mãe de Cristo e nossa mãe. Por isso que nós nos alegramos com o aniversário, entre aspas, porque propriamente a gente não sabe se o dia foi hoje, né? Dia 8 de setembro. Mas celebramos esse aniversário da Natividade da Virgem Maria, pedindo também que no nosso coração possam crescer as raízes marianas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.